moçada, nós vamos aprender a fazer projetos de rede. Além de aprender a fazer projetos de rede, a gente vai fazer vários projetos de rede como estudo de caso. Tá? Às vezes, a gente consegue até fazer um projeto mais ousado, mas vai depender mais de vocês do que de mim. Da vontade, do desejo e do empenho. Bom, bora lá então. Plano de ensino do primeiro trimestre. Primeira coisa que a gente vai ver é alguns conceitos básicos. Dentre eles, levantamento de requisitos. Nós vamos ver o que são os levantamentos de requisitos, como é que a gente faz isso, tá? Para um projeto de rede, lógico. Como é que a gente faz um projeto físico e como é que a gente faz um projeto lógico. O que a gente tem que levar em consideração no projeto físico e o que tem que levar em consideração no projeto lógico. E, por fim, desenvolvimento de projetos, ou seja, estudo de caso. Eu vou explicar como é que se faz os projetos, passo a passo, né? Levantamento de requisitos primeiro, depois o projeto físico, depois o projeto lógico. Vou dar alguns exemplos para vocês, e aí depois a gente vai trabalhar com casos reais, tá? Estudos de caso. E aí vocês vão aplicar o que aprenderam nesse estudo de casos. Com certeza em grupo, então vocês já podem começar a pensar nisso. Bom, como é que serão as nossas avaliações? Tá? Então, para esse trimestre agora, o primeiro, a ideia é ter duas provinhas, uma de 10 pontos e outra de 12, um trabalhinho valendo 5, e aquele lindo e maravilhoso e velho ponto de compromisso para quem participa, né, e tralalala. Bom, dúvidas, questionamentos? Sem dúvida. E que maravilha, hein? Bom, então vamos lá. Vamos lá que a Champions nos aguarda. Levantamento de requisitos. O que seria a etapa de levantamento de requisitos? Ela é dividida em 3 partes. A primeira, quais são os serviços que a sua rede vai ofertar? E aí, em cima do serviço, eu vou ter que definir o que precisa e o que não precisa. 2, quais as regras do negócio? Eu tenho que entender muito bem o meu contratante. Alexa, pausar. Eu tenho que entender muito bem o meu contratante. Por quê? Eu tenho que entender as regras do negócio. Não adianta eu fazer uma rede, projetar uma rede para atender uma... Nossa, gente, pensei que no Lan House isso existe ainda? Acho que não, né? Oh, aqui no bairro tem. Tem? Aí, ó. Nossa, tem, mas... mas, né? Que lá é um i3, eu acho. Bostinha. Ah, mas aquilo já salvou vidas demais. Bom, então vamos lá. É importante a gente saber as regras do negócio. Eu vou atender uma empresa, sei lá, uma montadora de veículos, e vou atender uma contabilidade, as regras do negócio são bem diferentes. Então, a rede que eu vou ter que montar para atender uma e a outra será bem distinta uma da outra. Então, eu preciso conhecer também as regras do negócio. Até porque, normalmente, quando você chega para atender um cliente e ele quer implementar uma rede, às vezes uma rede local só para um comércio, ou para um escritório, ou para uma empresa de um prédio só, né, só uma matriz, e às vezes não, às vezes ele quer interligar mais de um prédio, mais de uma matriz, às vezes na mesma cidade, às vezes em outra. Então a gente tem que fazer todo esse levantamento para entender realmente o que o cliente precisa. E na maioria dos casos, o cliente nem sabe o que ele realmente precisa. Então é por isso que é legal a gente fazer o levantamento e ver, conversar com ele sobre o negócio dele. E aí, em cima desse levantamento, você vai descobrir as necessidades da sua rede. Às vezes você pergunta para ele, como é que você quer? Eu falo, não, eu quero uma rede. Eu tenho uma loja aqui em Uberaba e uma lá em Berlândia. Preciso interligar e trocar informação. Aí, aos poucos, você vai puxando as informações. Você trabalha com o quê? Aí ele vai te falar com o que ele trabalha. As informações que você precisa compartilhar entre as duas lojas. É o quê? Pedidos, estoque, tem imagem, não tem imagem, você faz videoconferência com seus funcionários lá de Uberlândia, não faz, e aí em cima disso aí você vai fazer um levantamento, descobrindo a regra do negócio dele e de quais serviços que ele vai precisar. E por último,
3, não menos importante, o levantamento de dispositivos. Baseado nos outros 2, você vai ter uma noção de que dispositivos você vai ter que montar no seu projeto. Às vezes, você vai até aproveitar alguns dispositivos que o cliente já tenha. Isso é normal, tá? Mas, às vezes, você tem que propor alguma coisa. O pior é quando ele tem um dispositivo e não atende de acordo com o negócio dele. Aí, você convencer o cara que você vai ter que trocar aquilo lá, não é fácil. Por quê? Porque tudo envolve custo. E quando você trabalha com um projeto, independente se é de redes ou de qualquer outra coisa, o custo faz toda a diferença. Então, a regra básica para projeto é assim: você precisa desenvolver o melhor projeto possível com o menor custo, né, possível também. Então, você tem que aliar essas duas coisas, essas duas vertentes. Beleza, moçada? Tem alguém acordado aí? Sim. Beleza. Sim. Beleza. Beleza. Os que deixaram mudo aí, a câmera nem se fala, né? Lógico que está fechada mesmo, mas quem deixou mudo aí e está assistindo os jogos da Champions, pelo menos me avisa a hora que sair gol, beleza? Beleza também. Olha, bora lá. Aqui eu tenho um exemplozinho de um projeto físico, né? Em cima do levantamento de requisitos, passada essa primeira fase, você já consegue fazer isso aqui, ó, um projeto físico. O que é o projeto físico? O nome já diz. É as coisas físicas da sua rede. Você tem a parte física e a parte lógica. A parte física é o que é físico. Computador, switch, roteador, rack, cabo. O que mais? Adaptador wireless, tomadas, plugs. Tá? Então, pensando em equipamentos e conectividade, como é que vai ficar a sua rede, você já tem condições de montar um projeto físico. E de preferência, pessoal, esse projeto físico já tem que estar simulando como é que vai ficar dentro da empresa que está te contratando, dentro da empresa contratada. Ok? Então, segunda fase de um projeto, esboçar o projeto físico. É óbvio que essa primeira parte é muita conversa com o cara que está te contratando. Feito isso aqui, você já tem condições de montar o seu primeiro projeto físico e apresentar para ele. E é ele que vai olhar e enxergar, pelo menos a princípio, como é que vai ficar esse projeto físico. E aí, em cima dos ajustes que ele vai te propor, você vai acertando até finalizar esse projeto físico. Finalizado esse projeto físico, nós temos a última parte, que é a parte do projeto lógico, que é uma parte um pouco mais complexa. Por que ela é um pouco mais complexa? É nela que a gente vai trabalhar a parte de aplicações e software. O que vai rodar na sua rede? O cara tem um ERP que comprou de uma empresa, ou então ele tem um desenvolvimento próprio, tem um departamento de TI, uma empresa muito grande, e desenvolve suas próprias ferramentas. Isso precisa ser rodado na rede? Não precisa. Eu terei um servidor de banco de dados? Ou não? Vou acessar um servidor de banco de dados e software lá na nuvem, porque eu contratei um plano lá na nuvem, é melhor, não preciso ter equipe de TI. Então, a primeira coisa é levantar todas as aplicações que vão rodar na rede e todos os softwares. Por que eu coloquei separado, aplicação e software? A princípio, você precisa entender quantas redes você vai ter, que tipo de rede que você vai ter, e aí você vai ter que, baseado no seu projeto físico, aqui, por exemplo, eu tenho mais de uma rede. Tá? Às vezes você tem uma ou duas redes cabeadas e uma para dispositivos móveis, tá? Até porque hoje a gente tem que pensar em todo tipo de dispositivo, desde uma plotterzinha que vai imprimir um projeto, uma impressora 3D que pode plotar uma peça da filial lá de Uberlândia, e até mesmo um Instagram, que o departamento de marketing precisa estar alimentando lá, fazer propaganda da rede social da empresa. Então, projeto lógico, primeira parte, levantamento de aplicações e softwares. Saber o que vai rodar ali na parte lógica dentro da minha rede. Segundo, como é que será a organização? Como é que é isso? Simples, você precisa definir. As organizações. A empresa se divide por departamentos,
por filiais, por prédios, por salas, por escritórios, você precisa conhecer a organização para saber como é que você vai tratar a sua rede. Tá? Terceiro, performance. Eu preciso entender muito bem as aplicações, os softwares e a organização da rede para mim pensar e definir qual a performance que eu preciso ter nessa rede. Tanto para a rede local, quanto para a rede, para conexão em mais de uma rede. Tá? Então, nós vamos ter que trabalhar também essa parte de performance. Quarto, eu preciso definir as questões de acessibilidade, que aí traz muito consigo a questão de segurança. Acessibilidade e segurança caminham juntos. Por quê? Que tipo de acessibilidade? Eu vou permitir acesso à rede de quem? Tá? Então, segurança trabalha junto com isso aí. E uma segurança um pouco mais aprofundada é o tipo de acessibilidade. Vou permitir para quem? Para X, para Y, para Z. Mas X, Y, Z, os mesmos tipos de acesso? Podem acessar as mesmas coisas? Podem acessar a mesma parte lógica? Ou pode ter acesso aos mesmos hardware, né? Parte física, e por aí vai. Então, essa segurança entra no projeto lógico, mas acaba transbordando também para o projeto físico, porque ela envolve a questão de localização. Ah, eu vou ter servidores dentro da minha rede, dentro da minha empresa local. Então, esses servidores, eu tenho que pensar na segurança física também, não só lógica, de acesso, mas física. O cara que puder entrar dentro da sua fábrica, da sua loja, da sua empresa, e plugar um notebook direto no servidor, é muito mais tranquilo do que tentar acessar por fora. Então, você tem que pensar em todo tipo de segurança. Tá? Mesmo interna, para os seus funcionários. Não, os meus funcionários vão acessar a rede. Tá? Que tipo de acesso que eles vão ter na rede? Então, você precisa definir isso aí. E aonde que eles podem acessar na sua rede? Nela inteira? Pode fazer tudo? Não pode? Ou parcial? Em determinado departamento eu posso fazer tudo, em outro departamento eu só posso ver, no outro eu não posso nem ver, e por aí vai. Tá? Então, quando eu penso no projeto lógico, eu tenho que pensar no levantamento de aplicações e software, na organização da minha rede, como é que eu vou propor essa performance, tanto da rede local, quanto, caso necessário, uma interligação de redes, e acessibilidade e segurança. Então, antes de chegar a qualquer tipo de desenvolvimento de projeto, estudos de caso, nós vamos ter que estudar primeiro essas 3 etapas. Cada uma delas com as suas características e os seus questionamentos. Para cada uma dessas etapas, eu tenho um formulário, tá? E até algumas planilhinhas. Então, a primeira impressão, eu vou colocar para vocês o que precisa ser feito e vou deixar aberto. Num segundo momento, a gente vai fazer uma análise do que vocês levantaram e aí eu vou mostrar o formulário próprio para que vocês entendam a importância de se ter um formulário padronizado perante um projeto onde não se tem padronização. Beleza? Faz parte do conteúdo. Bom, para a próxima aula, essa aqui já está lá no Moodle, para a próxima aula, a gente vai entrar em levantamento de requisitos e vamos detalhar quais são essas 3 etapas do levantamento de requisitos. Beleza, moçada? Beleza. Joia. Beleza. É tudo muito rápido, né? Até porque a gente só tem uma aulinha por semana.